Bem-vindos a Debate, nosso espaço para troca intelectual rigorosa e o exame de diferentes perspectivas sobre o mesmo material. Sabe, geralmente quando a gente pensa em instrumentos de extrema precisão, a gente imagina algo tipo um microscópio num laboratório. Ah, com certeza. Um ambiente hipercontrolado. Você vai lá, ajusta as lentes, foca numa única célula isolada. Exato. E com esse isolamento adequado, você enxerga detalhes profundos que ninguém vai ver. Sim, o silêncio e o isolamento são exatamente o que permite a clareza, né? Isso, perfeito. Mas a grande questão que nós temos hoje é, bom, o que acontece se alguém pegar esse mesmíssimo microscópio de laboratório e tentar usar ele para observar o trânsito de uma metrópole caótica bem na hora do rush? Nossa. A lente foi feita para a profundidade de uma célula. Ela pode ser apontada para a dinâmica de milhares de pessoas interconectadas. O risco aí é que você só consiga ver um grande borrão cinza. Você pega um instrumento que foi desenhado para a profundidade do 1 a 1 da clínica e praticamente destrói ele ao tentar abraçar o todo. Ou, quem sabe, você descobre que a ótica por trás desse instrumento pode sim ser adaptada para revelar padrões invisíveis a olho nu, não importa o tamanho do sistema. Certo, entendo o seu ponto. Hoje, a gente vai examinar a própria essência de um ofício clássico e como ele se insere no mercado de trabalho moderno. A nossa discussão se baseia no material instrucional detalhado sobre o mercado de trabalho do psicanalista. É um conteúdo protegido pelo Copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. E olha, é um material fascinante porque ele escancara uma tensão que é muito real no campo. O foco principal da nossa análise é a Classificação Brasileira de Ocupações. A famosa CBO. Exatamente. A CBO número 251550 do Ministério do Trabalho e Emprego, porque foi esse documento que instituiu e detalhou formalmente as atribuições da psicanálise no Brasil. Sim. E o que o material do professor José Márcio Lacerda nos mostra é que essa CBO, ela define um leque de atuação extremamente amplo para o profissional. Ela não tranca o psicanalista numa sala com um divã, sabe? Não, de jeito nenhum. Ela elenca ONGs, empresas, hospitais. Isso. E usa verbos de ação que são bem impressionantes para a área, tipo educar, coordenar equipes e realizar tarefas administrativas. É aí que a coisa complica para mim. Bom, a pergunta que guia a nossa conversa é: essa expansão para o mundo corporativo e institucional, ela é uma evolução prática e necessária da psicanálise ou um distanciamento perigoso do seu cânone clínico tradicional? E já para deixar claro, eu defendo que a CBO acerta de forma brilhante. Ok. Ela prova que os princípios psicanalíticos são versáteis e robustos o suficiente para transcender a clínica. E eu assumo a posição de que, embora a legalidade da CBO seja um fato irrefutável, essa aplicação irrestrita dilui a essência da psicanálise. O método analítico, ele exige o rigor do longo prazo, focado no indivíduo. Certo. Quando a gente tenta transformar a psicanálise numa ferramenta de gestão ou de coordenação, a gente simplesmente perde o que a torna fundamentalmente única. Bom, vamos abrir essa caixa então. A minha leitura inicial do material é que a CBO formalizou o que já deveria ser óbvio. Que seria? Que a psicanálise não é só um tratamento médico para o sofrimento individual. Ela é, tipo, uma lente de compreensão da condição humana como um todo. O texto cita literalmente que o profissional pode avaliar, analisar, educar e desenvolver. Sim, os verbos estão lá. Então, se a teoria nos dá as ferramentas para decodificar os dilemas, os medos e os desejos de um sujeito no divã, por que diabos ela não poderia compreender a dinâmica de um grupo, de uma família ou a cultura invisível de uma ONG? Restringir isso ao consultório é um desperdício enorme de potencial analítico. Eu vejo isso por um ângulo bem diferente. O material instrucional, de fato, sintetiza essas regras do Ministério do Trabalho e é o documento mais formalizado que temos, sem dúvida. Uhum. Mas o meu ceticismo não é legal, não é sobre a lei, é estrutural.
A própria base teórica da psicanálise, que é mencionada no texto, fala de um processo de meses ou anos, Sim, o modelo clássico. fundamentado em sessões contínuas. Essa é a mecânica de como o inconsciente funciona. Ele não aparece numa reunião de planejamento estratégico de vendas de uma empresa, sabe? Ah, não sei. Quando você coloca um psicanalista para fazer tarefas administrativas em saúde ou coordenar equipes, o risco conceitual é gigantesco. Você transforma um analista do inconsciente num gerente de RH mais articulado. Mas espera aí, vamos olhar para esse seu argumento de que o inconsciente não aparece numa reunião de negócios. Eu estruturo meu raciocínio aqui trazendo aquela nossa metáfora inicial do microscópio, mas pensando na física. A física fundamental nasce num laboratório fechado, certo? Certo. Colidindo partículas isoladas no vácuo. Mas o propósito de descobrir a gravidade ou eletromagnetismo não é deixar esse conhecimento trancado no laboratório. Não, claro que não. É usar isso na engenharia. É construir pontes seguras, desenhar aviões, entender como as forças operam em grande escala no mundo real. E a teoria psicanalítica é a física fundamental. Ok, tô acompanhando. Ela foi forjada na clínica isolada para revelar como o comportamento humano funciona. Quando a CBO autoriza o psicanalista a atuar em escolas ou empresas, ela está autorizando a engenharia dessas relações. A instituição inteira passa a ser o paciente. Ela também tem sintomas, repetições, traumas coletivos. Olha, essa analogia é muito sedutora, mas ela quebra justamente na natureza de quem é o paciente. Como assim? Uma ponte de concreto não tem subjetividade. Uma empresa, um departamento de marketing ou uma escola são entidades jurídicas, são agrupamentos sociais. Eles não possuem um aparelho psíquico próprio. Literalmente falando, não. O material fala em associar elementos para ter essa análise. Mas como você aplica o rigor de um diagnóstico psicanalítico genuíno a um CNPJ? Mas ninguém está deitando o CNPJ no divã. Mas esse é exatamente o ponto. O método psicanalítico exige associação livre. Exige que o sujeito fale o que vier à cabeça, sem censura, para o analista pescar o que está nas entrelinhas. Exige a transferência focada na figura do analista. Sim, essa é a técnica básica. E uma empresa de logística não faz associação livre. Se você está avaliando por que a equipe de vendas não bateu a meta, você está fazendo psicologia organizacional corporativa, consultoria de negócios. Não é mais psicanálise. Entendo por que você pensa assim, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre essa mecânica. A empresa não fala, mas as pessoas dentro dela falam. Sim, óbvio. E onde há discurso, há falha, há desejo, há resistência. O material é muito feliz ao dizer que o psicanalista pode atuar em instituições porque ele usa sua escuta diferenciada. Vou te dar um exemplo bem prático, tá? Vá em frente. Imagina um hospital onde a equipe de enfermagem e a equipe médica vivem numa guerra fria constante. Uma consultoria tradicional de RH vai lá e cria manuais de conduta ou dinâmicas de grupo com balões. É o clássico team building. E o que o psicanalista faria de tão diferente? O psicanalista, embasado pelo que o material descreve como conduta ética, vai escutar essa equipe para entender o que a gente chama de transferência institucional. Ele pode perceber que a enfermagem não está lutando contra os médicos por uma questão de processo, Ah, entendi. mas que eles estão projetando uma dinâmica de submissão familiar ou reagindo a uma liderança que atua como uma figura parental punitiva. O psicanalista mapeia esses medos e desejos que estão paralisando o grupo. Ele usa a teoria analítica fora do setting tradicional, de forma totalmente regulamentada. O seu exemplo é ótimo para ilustrar a teoria, mas ele nos joga direto no nosso segundo ponto central de divergência, que é a natureza prática das ações que a CBO lista. Por quê? Porque mapear medos num hospital é uma coisa, mas o documento lista verbos como educar e coordenar equipes. E metodologicamente, isso entra num choque frontal com a postura psicanalítica. Como assim, choque frontal? Pensa na postura. Educar uma criança ou um adolescente exige diretividade. Você tem que estabelecer limites, ditar caminhos, dizer o que é certo e o que é errado. Sim. Coordenar uma equipe no mundo corporativo exige liderança ativa. Você tem que cobrar metas, fazer avaliação de desempenho e, às vezes, até demitir pessoas. Essas são funções naturais da gestão. Exatamente. Mas a psicanálise, por definição absoluta, exige neutralidade.
O analista deve ser uma tela em branco. Uhum. Ele tem que suspender qualquer julgamento moral para que o sujeito possa revelar suas piores partes sem medo de ser punido. Como é que um ser humano consegue sustentar a neutralidade analítica de manhã e à tarde demitir um funcionário porque ele não entregou o relatório? Você não pode ser o espelho neutro e o juiz corporativo ao mesmo tempo. Olha, eu não estou convencido por essa linha de raciocínio porque você está pressupondo que o profissional vai misturar os papéis de forma caótica com a mesma pessoa e no mesmo minuto. E o material do Lacerda é muito criterioso ao separar essas frentes. Criterioso como? Ele diz que o mercado oferece um leque, uma pluralidade de caminhos profissionais. O psicanalista coordenador não está fazendo o que a gente chama no meio de análise selvagem. Deixa claro para nós o que você entende aqui por análise selvagem, porque esse conceito é super importante. Claro, análise selvagem é tentar ser o psicanalista de alguém sem um contrato para isso, sem um ambiente correto. É aquele cara que vai numa festa de família e fica interpretando os atos falhos do tio, sabe? Sim, o psicanalista chato de festa. Isso. O material deixa claro que atuar na instituição não é fazer análise selvagem. O texto ressalta o uso de competências pessoais formadas pela psicanálise. E mais, o material prevê que o profissional pode ter outra carreira em paralelo. Certo, o advogado psicanalista. Exato. Um advogado não deixa de ser advogado para ser analista no meio de uma audiência, mas ele usa a teoria psicanalítica para entender o que realmente está por trás do conflito de um divórcio litigioso. O professor não vai tratar o aluno no recreio, mas usa a psicanálise para entender por que aquela criança se recusa a aprender. A teoria enriquece a função diretiva. Eu concordo que o conhecimento psicanalítico enriquece qualquer profissão humana. Um professor psicanalizado ou que estuda a psicanálise é infinitamente melhor. Mas a CBO e o material que a gente está discutindo não dizem professores que usam psicanálise. Eles dizem que a ocupação do psicanalista inclui educar e coordenar tarefas administrativas. E aí a gente bate num limite irrefutável, que é o tempo. Onde você quer chegar com essa questão do tempo? O próprio material instrucional destaca a tradição psicanalítica. Acompanhamento de longo prazo, de sessão em sessão, às vezes anos. O analista faz anotações sequenciais pós-sessão para ver a evolução daquela estrutura psíquica ao longo do tempo. Sim, é o trabalho clássico. Então, sinto muito, mas não me convence a ideia de que a gente pode pegar esse nível de rigor temporal e simplesmente socar dentro da lógica do mundo corporativo. O tempo de uma ONG ou de uma empresa é a eficiência e a resolução imediata. O tempo do inconsciente é a elaboração, a repetição, que é inerentemente lenta e, frustrante. É outro relógio. Exato. Tentar forçar a psicanálise num relógio da produtividade institucional corrompe todo o processo de investigação genuína. O seu ponto sobre o choque temporal entre o inconsciente e o relógio corporativo seria devastador se a psicanálise fosse um monólito imutável de 1910. Mas o material que a gente está analisando responde diretamente a essa angústia. Do tempo? Responde. Responde. Ele cita a psicanálise breve como um dos métodos abordados e validados na formação. Mas olha, a psicanálise breve ainda precisa de um tempo específico? Sim, mas a psicanálise breve não é uma versão feita de qualquer jeito com um cronômetro na mão. Ela é um método focal. Como isso funciona? Em vez de você desconstruir os 30 anos de vida da pessoa, você trabalha com um conflito específico. Um luto, por exemplo. Isso, digamos uma transição de carreira traumática ou um luto institucional após uma fusão de empresas. Você tem um número delimitado de sessões focadas naquele sintoma agudo. Isso prova de maneira categórica que a psicanálise tem sim flexibilidade metodológica para atuar em intervenções curtas. Certo, entendo. É isso que legitima o que a CBO 2515.50 propõe nas instituições. O analista não precisa ficar 5 anos no RH. Ele faz uma intervenção focal para destravar o grupo. Ok. Vamos examinar essa mecânica da psicanálise breve, então. Eu reconheço plenamente que ela existe e tem validade técnica para focos delimitados. Mas mesmo na psicanálise breve, focada num luto ou numa transição, há um pré-requisito inescapável, que é o contrato terapêutico.
O sujeito concorda em sentar na cadeira e dizer: eu tenho um problema, analise meus sintomas. Agora, coloca isso na tal da coordenação de equipes ou desenvolvimento institucional que a legislação elenca. Quando um psicanalista é contratado por uma empresa, os funcionários daquele setor não deram consentimento íntimo para terem seus medos analisados. Mas o analista não vai revirar o passado dele sem permissão. Mas como você faz a técnica focal funcionar sem o pacto do setting? O sujeito está numa dinâmica de poder. Ele sabe que o psicanalista foi contratado pela chefia. E isso nos leva à questão ética central da coisa toda. Que seria a serviço de quem ele está. Exatamente. A serviço de quem está esse psicanalista? Na clínica tradicional de longo ou curto prazo, o único compromisso do analista é com a verdade inconsciente do sujeito. Mas ao realizar tarefas administrativas ou coordenar equipes, o compromisso inevitavelmente passa a ser com a eficiência sistêmica daquela instituição. A meta é fazer a equipe produzir mais. Entendo sua preocupação. É essa fricção que me incomoda profundamente. O que sobra dessa prática ainda pode ser honestamente chamado de psicanálise? Ou a CBO só pegou um nome chique, que carrega um prestígio intelectual pesado, e colou isso em cima de práticas comuns de gestão de recursos humanos? Essa é uma provocação excelente, mas eu não enxergo essa fricção como um defeito ou um erro da regulamentação. Pelo contrário, ela é o coração da atuação clínica no mundo moderno. Sério? Sim, o material que embasa a nossa discussão aponta que a ética e a postura não são detalhes, elas são fundamentais na formação. O psicanalista, nas instituições, segundo a lógica da legislação, ele não entra como um capitão do mato corporativo para forçar a produção. Ele entra para desobstruir vias de comunicação. O texto diz claramente: reconhecimento inicial das dificuldades, tratar e orientar com passo a passo. Mas tratar visando o quê? A saúde mental ou a meta do trimestre? Idealmente visando que o sujeito não adoeça por conta da meta do trimestre. O analista institucional não submete a psicanálise ao capital. Ele introduz a escuta radicalmente humana em ambientes que costumam triturar pessoas, tipo hospitais superlotados ou empresas de alta pressão. Isso acontece muito. Ele vai olhar para um funcionário que está sabotando a própria promoção, por exemplo, e vai entender a resistência ali presente. Algo que um gerente comum apenas puniria com uma demissão. Olha, eu não discordo de que humanizar corporações e hospitais é uma das urgências da nossa época. Um ambiente sem escuta é um adoecedor em massa, a gente sabe disso. O meu ponto, contudo, é a precisão dos termos e a preservação do ofício em si. Certo. O próprio material que a gente está usando diz que essa flexibilidade vai, e eu cito o texto aqui, um pouco além do cânone da psicanálise, da terapia mais tradicional individual. Há um desvio assumido aqui. Sim, o material reconhece isso. Para mim, a fronteira de segurança é muito clara. Existe uma diferença abissal entre você aplicar o conhecimento teórico da psicanálise para ser um líder ou um professor melhor e você usar a nomenclatura de ocupação de psicanalista para realizar tarefas puramente administrativas. O cânone, o longo prazo, o setting clínico, isso tudo não é um purismo barato da minha parte. São estruturas de contenção que foram construídas durante mais de um século para garantir que a escuta analítica não seja engolida pelas demandas selvagens de eficiência da sociedade. Entendi. Acho que chegamos num ponto de maturidade no nosso diálogo onde a gente pode começar a organizar como vemos o saldo final dessa questão, né? Com certeza. Para mim, o resumo prático do material do Ministério do Trabalho e da estruturação que foi feita pelo professor Lacerda é uma vitória da abrangência. A CBO 2515-50 foi monumental, porque ela reconheceu que a psicanálise precisa estar onde as pessoas vivem e sofrem, e grande parte disso ocorre nas instituições. É uma forma de ver. Como a psicanálise breve prova que a profissão não ficou cristalizada lá no século XX. Ela pode lidar com a ansiedade corporativa, com a educação, com a assistência social, mantendo sua ética rigorosa.
E do meu lado, o que fica como reflexão principal é a necessidade urgente de cuidado com a elasticidade desse conceito. O retrato do mercado de trabalho brasileiro feito por essa CBO é inquestionável na sua legalidade. Porém, sobre o ponto de vista do rigor metodológico, esticar a ocupação de psicanalista para abraçar o mundo corporativo, funções de coordenação e rotinas diretivas de educação traz um risco letal de descaracterização. O risco sempre existe, né? Sim, a neutralidade e o tempo da elaboração psíquica são incompatíveis com o tempo da gestão corporativa. A amplitude do mercado de trabalho não pode justificar a diluição da técnica que é tão necessária para tratar os meandros mais complexos do nosso sofrimento. Bom, o que salta aos olhos nessa nossa troca, e eu acho que nisso a gente não tem discordância, é que justamente a existência de uma legislação tão ampla obriga todos os profissionais da área a pensarem constantemente sobre a própria identidade. O documento não dá todas as respostas prontas. Não dá. Ele abre um campo de possibilidades que exige reflexão. Sem a menor dúvida, essa tensão não é algo para ser resolvido com um manual de regras e depois esquecido na gaveta. O conflito entre manter um método canônico protegido no seu setting clínico e a necessidade de responder à pluralidade institucional moderna é algo diário. É o que move a área. Exatamente. E, paradoxalmente, é essa exata fricção que obriga a psicanálise a continuar se questionando e se aprofundando. Porque se não houvesse atenção, o ofício estaria morto. Perfeito. O material instrucional em que nós nos debruçamos hoje deixa portas abertas para explorarmos muito mais, especialmente na questão da postura ética e nos primeiros passos práticos de quem entra nesse mercado. E o texto frisa que isso é vital para quem quer construir uma carreira sólida. Com certeza. O que nos faz retornar àquela nossa imagem do início do nosso debate. Talvez o grande enigma do ofício moderno não seja escolher uma das opções e jogar a outra fora. É verdade. Talvez a verdadeira maestria do analista contemporâneo seja a sensibilidade de saber quando o paciente precisa do isolamento milimétrico do microscópio, do conforto e do silêncio do divã clínico, e quando a teoria precisa sair pela porta para mapear e decodificar a cidade caótica e institucional que molda o sofrimento humano no dia a dia. Não existe uma verdade absoluta e vencedora aqui, apenas perspectivas que demandam nossa reflexão contínua. E é exatamente isso que a gente deixa com vocês. Obrigado por nos acompanhar em mais um O Debate.